problema. Enfim, meus irmãos, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui, onde tudo começou um dia, na Igreja Cristã Verbo, rever amigos queridos, que estão firmes aí na fé, né? E abençoar essa cidade do Rio de Janeiro, um lugar onde Deus me abençoa aqui, abençoa minha família, meu trabalho, ministério da igreja, né? Então, glórias a Deus pelo Rio de Janeiro, que foi aqui. O pessoal fala, paulista não gosta, não, mas eu amo esse lugar. E a gente deu a nossa vida aqui para que Deus se manifestasse através de nós. E foi tudo de bom. Não que São Paulo não seja, mas eu não posso remover os marcos que Deus colocou, que são vocês, né? Não dá para tirar. Então, para mim é sempre uma alegria. E eu não sei se eu vou terminar os meus dias ou... quando me convidaram para trabalhar no Rio, eu aceitei rapidamente, né? Já falei isso para vocês. Falei, Deus está me chamando para o Rio de novo e lá eu vou, né? Já estamos aqui 7 anos trabalhando. Todas as vezes que eu venho é porque o trabalho me chama. Então, estamos aqui felizes e alegres. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque eu nunca vi nesses tempos apocalípticos, né, que estamos vivendo, né, e sem dúvida nenhuma, mas fique calmo, né? Deus está no controle de tudo isso. Deus tem permitido algumas coisas e para checar a minha e a tua fé, principalmente, porque nós estamos vivendo hoje momentos de crise de fé, né? As pessoas enfrentaram o Covid, né? E por incrível que pareça, essa doença ela era além daquilo que a gente esperava, né? Ela não queria afetar só a nossa carne, ela queria afetar também a nossa fé. E eu vejo assim, crentes assim já no Senhor, meio que desanimados, né? Mas quem conhece a Bíblia, né? Eu me converti há 100 anos atrás, então eu estou vendo assim, né? Que tudo que eu li realmente está acontecendo, né? Você quer saber o status do mundo? Leia a Bíblia, né? E você vai ver que o que está acontecendo realmente era previsto, né? O que está acontecendo era previsto. E tenho visto também, para aqueles que têm ainda um pouquinho de fé, né? É o meu caso. Não sei o teu, talvez sua fé seja muito grande. Vendo o poder de Deus assim, confirmando a palavra. Coisas assim incríveis acontecendo lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também. Para pessoas cristãs, para pessoas não cristãs. Mas eu vejo que logo aquela chama que parecia que ia incendiar o coração, ela começa de novo a se apagar, a se apagar e a se apagar. Eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor não está negando a Tua palavra, o Senhor está manifestando os milagres, mas parece que isso não é suficiente para que as pessoas voltem a acreditar em Ti, né? Eu não sei se... e a gente vê que também essas coisas aconteceram com pessoas importantíssimas na Bíblia. Por exemplo, o rei Asa, né? O rei Asa tinha uma fé tremenda, né? Quem conhece a história do rei Asa aí, dá um glória a Deus aí, só para saber. Umas 4 pessoas, né? O rei Asa, ele era enlouquecido por Deus, ele amava Deus assim como se fosse, né? E fez coisas assim incríveis, mas no final da vida, porque ele fez algo errado e foi chamado a atenção, ele não quis mais saber do Senhor. É como se alguém tivesse tirado, né, o pão da boca, né? Eu já vi jovens falando assim: eu não vou mais na igreja porque a igreja
acaba com os meus sonhos. Lá um monte de coisa que proíbe. Pelo contrário, né? A igreja é vida, né? A igreja, para mim, era o meu lugar de lazer, digamos assim. Eu preferia ficar na igreja do que com os meus irmãos aí fazendo coisas que me levassem à depressão e à tristeza, às drogas e coisas assim. Mas não sou melhor do que ninguém, apenas fiz a escolha certa, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: eu vou fazer a escolha certa hoje. É importantíssimo uma decisão, né? Então, o Reasa, no final da vida dele, foi repreendido porque ele fez uma aliança que Deus não queria e pegou, aí já começaram os problemas, amém, irmãos? Quando a gente perde comunhão com Deus, começa a aparecer umas coisas, né? O inimigo parece que começa a invadir, é uma batalha espiritual, e hoje vamos continuar falando disso, não tem nada a ver com a nossa intelectualidade, porque também nas escolas, no mundo, estamos sendo treinados a perder a fé e usar a nossa intelectualidade que estamos dando com os burros na água. Amém? Fé é fé. Amém? Eu já fiz curso de ciências exatas, tudo. Ou você crê no postulado ou não crê. É assim a fé. Por que com a fé a gente tem dúvidas, né? Porque é um mundo espiritual. Deus o que é? É espírito. O diabo o que é? Espírito. E por que a gente vive na carne? Também eu não sei. Porque carne e espírito não tem nada a ver, sim ou não? E o diabo veio para a gente satisfazer os desejos da carne. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Então, eu tenho visto coisas aqui, e uma ocasião, vendo um show de rock, ainda gosto, viu? Foi no meu época. Eu vi um cantor da época falar alguma coisa assim, que era bom ele ser o rei. Mesmo que fosse por um dia, por um segundo. E Deus começou a falar comigo. Você quer saber por que as pessoas estão sofrendo? Você quer saber por que as pessoas estão muitas vezes falecendo na fé? Porque também elas querem ser rei, mesmo que seja por um dia. Quem é que está me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Quando a gente fica no quartinho, olha para um lado, para o outro, pega um fuminho, a gente está sendo rei. E essa não é a vontade de Deus. Quando a gente fica no quarto escuro com a nossa namorada e começa, a ter atitudes não de cristãos, põe a mão ali, a colar, a gente quer ser o rei, ninguém está vendo. Sim ou não? Estão comigo ou não? Quando a gente recebe aquela oferta, principalmente quem está na área comercial como eu, de receber uma propina, afinal que está tudo tão distante, tem alguém olhando aqui, está você, está o cara que está querendo te corromper e está no seu... Bom, não tem ninguém vendo, né? É aí que a gente quer ser rei. Eu comecei a entender por que as pessoas estão, apesar de Deus agir, muitas vezes estão morrendo. Porque é o momento delas serem reis ou rainhas das suas próprias vidas. Amém, irmãos? Quem é que já fez isso aí na vida? Eu vou levantar a mão em primeiro lugar. Atitudes erradas, coisas impensadas, coisa que botou a família para correr. Graças a Deus eu tenho uma esposa que fala, olha, não faz, não muda, Mas como? Eu quero ser, lá eu vou ganhar mais, lá eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, sim ou não? Não vai. A gente passou a vida inteira falando isso para as filhas, não vai lá, não vai nesse lugar, não vai nessa festa, Não vai. E Deus fala para nós, não faz isso, não faz aquilo. Não seja o rei da sua própria vida. Não faça. Porque pode vir consequências que talvez a gente vai passar a vida inteira pagando por algo que a gente quis ser rei. Porque o diabo quer isso. Mas Norberto, pelo amor de alguma coisa. Onde está isso na Bíblia? Fácil. Gênesis capítulo 3. Gênesis 6, versículos 3 e 5. Amém? Vamos ler juntos aí ou não? Hein? Fica de pé, então, vamos ler a palavra de Deus juntos aqui. Vamos fazer, estamos com roupas que não ficam amarrotadas,
Sobe e desce. Vamos ler então? Vamos ler? Eu e você? 1, 2, 3. Amém? E na tentação, né, de Eva, nós vemos que... Pode sentar, irmão. Obrigado. Desculpe aí fazê-los ficar de pé. Nós vemos lá que algo interessante. Que fala o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou para você? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Amém? A gente quer ser rei por um dia, é claro que não vai acontecer nada com você. Sim ou não? Afinal de contas, Jesus chamou a gente para ser livre. Sim ou não? Então, por quê? Comesse da árvore, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem é que está linkando a coisa? É bom ser rei? Por um dia, ainda que seja. Foi o que aconteceu com Eva. Só um dia ela quis ser rainha, quis ser igual a Deus. Quem é que está me acompanhando aqui? Dá um glória a Deus. É aí que a coisa desandou. Amém, irmãos? Por causa de um dia. Por causa de um momento. E nós somos assim. Nós costumamos trocar uma vida maravilhosa com o Senhor por uma vida muitas vezes decaída. Por que a humanidade sofre? Foi o que Deus estava me mostrando. Porque todos querem ser um rei, ainda que seja por 1 minuto, por 2 segundos. Eu moro num lugar que tem muitos drogados lá. Apesar do bairro ser um bairro, mas é muita gente drogada. E eu faço essa pergunta: Deus, é bom ficar pedindo esmola para se drogar? É bom, Senhor Deus, as pessoas se arrastarem aqui e fazerem coisas assim do jeito? Eles queriam ser rei por um dia. E o diabo fez deles esse escravo. Amém? Queriam ser livres e hoje são verdadeiros escravos. Eu quero dizer, meus irmãos, que o diabo nos convida a ser escravos a cada momento. É uma batalha espiritual violenta. Então nós somos convidados a sermos escravos. A dizer na face de Deus: Deus, deixa comigo, Senhor, não vai acontecer nada comigo. Deixa eu ser rei por um dia. E aí eu entendi aquela música. Mas ele não fala quais são as consequências de nós sermos, na verdade, independentes de Deus. Deus nos criou para sermos dependentes de Deus, da sua palavra, da nossa fé, e falou: vai dar tudo certo na sua vida. Não precisa você querer ser quem eu sou. Você é a minha criatura. Se a gente fosse igual a Deus, né, meus irmãos, a gente não morreria.
fisicamente, né? Mas para vermos a Deus, ou para sermos julgados, ou para irmos para o inferno, porque o nosso espírito tem que voltar a Deus. Tá tudo certo aí, meus irmãos? Você crê nisso? Que é o espírito que vivifica, ou para a condenação, né? Ou para a salvação. É o que diz a Bíblia. Então, esse esclarecimento, eu comecei a ficar com meu coração aliviado, porque tem relação ao livre-arbítrio, tem a relação à escolha que a gente pode fazer no escurinho do cinema, nas decisões da vida, sim ou não? É as decisões. Por que tem tanta gente, meus irmãos, e eu estou dizendo que a faixa etária de suicídios, de coisas ruins que nós temos visto, está aumentando muito. Por que isso? Porque as pessoas querem ser reis. Por algum motivo, os filhos, sobrinhos, seja quem for, eles querem ter, ainda que erre, uma experiência. Talvez baseado na nossa postura de Deus, de a gente resolver as coisas e fazer tudo sem a vontade de Deus. É a compra errada que vai trazer perturbação à família. Isso é lá em São Paulo, né? O que tem de gente se desentendendo porque tomou a decisão, quis ser rei para ter o carro, para ter a casa, e não conseguem pagar porque a crise está aí e tudo é perene, e tudo não é para sempre, né? Eu agradeço a Deus por ainda estar num emprego com essa idade toda, já há 7 anos, né? Por quê? Porque eu quero viver uma vida dependente de Deus, né? Ser dependente de Deus como sempre fui. Será que a gente sabe o que é isso? Será que a gente teve uma cultura de honra em relação a Deus, de nós sermos dependentes de Deus? Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Levanta a mão aqui, por favor. Quase a igreja inteira. Hã? Então, você sabe que a vida cristã não é fácil. Você sabe que a vida cristã é mais não do que sim. Você sabe que a vida cristã é andar pelo caminho largo ou caminho estreito. O caminho estreito, o que é o caminho estreito? É o caminho de Deus, o caminho da igreja estabelecido, contra o caminho do mundo que é largo. Ou seja, quando a gente inveja o mundo hoje está, né, as mulheres estão andando nuas, eu também vou andar, por que não? Aí vem uma dor no coração, uma coisa estranha que vai acontecendo com a gente, que é um sofrimento muito grande, né? Porque o pecado ele traz muito sofrimento. E tem gente culpando a Deus também pelos sofrimentos. Mas Deus é Pai. Quem crê que Deus é Pai, dá uma glória a Deus aqui. Amém? Eu não estou falando que ele é comparado ao Pai que nós tivemos, que muitas vezes não foi bom. Estou falando de uma experiência com Deus. Amém? Então vou perguntar novamente, né? Você já teve uma experiência com um pai bondoso chamado Deus? 4 pessoas. Tem gente que não consegue ainda ver Deus como pai, pela educação que teve, não é verdade? Eu sou livre. A promessa de Deus é que nós fôssemos verdadeiramente livres aqui, de tristeza, de aborrecimento. Sim ou não? Porque o que Deus quer da gente? Que a gente sofra por o quê? Pelo Evangelho. O maior prazer é a gente sofrer pelo Evangelho. Ser injuriado, ser posto para fora das reuniões, mas no final a vitória é sua. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Amém? Porque nós estamos na contramão do mundo, né? Então, o Evangelho é radical. O Evangelho é igual a essas coisas que a gente está fazendo para não ter Covid. A gente não é radical com a Covid? Sim ou não? Não bota máscara, é álcool, não sei, tem que tomou a terceira, tomou a 20ª, né? Porque vai correr para isso, né? O mundo está na mão do diabo.
Mas Deus quer que você esteja na mão dele. Amém? No caminho estreito. Quem é que está comigo? Dá uma glória a Deus. Então, olha só. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. E atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor de que um dos teus membros se perca do que tudo seja lançado no inferno. Quem foi que falou isso, meus irmãos? Pode falar. Quem foi que falou? Não foi o Norberto? Não foi o Papa? Foi Jesus. Ele está falando aqui, meus irmãos, de radicalismo. Ele está falando em você andar na contramão mesmo. Não é ter uma igreja de manetas aqui, olha aqui, meu irmão, eu fui roubar uma pessoa, cortei a mão. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de ser radical. Amém? Por quê? Na guerra, na batalha espiritual, alguém vai morrer e alguém vai sobreviver. Eu espero que eu e você vivamos. Quem é que está me entendendo? Glória a Deus. Não tem escolha. Não tem, olha, não tem. É matar ou é morrer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: na briga espiritual, é matar ou morrer. Não é, meu filho, não é. É sim ou não. Se você está na palavra, se nós estamos na palavra, vai ser o que está na palavra. Amém, irmãos? Quem é que está comigo? Dá uma glória a Deus. Quem quer que eu termine já a pregação, porque está chata? Dá uma glória a Deus. Parece que alguém falou glória a Deus lá no fundo. Mas... Então, meus irmãos, eu só quero algo para você: paz. Eu só quero paz na sua vida. Eu só quero que você viva por o que vale a pena. O que não vale a pena, fulano morreu, um cara cristão, tal, foi num jogo lá, eu só ouvi palavrão, tomou um tiro na cabeça. Isso não vai valer a pena. Sim ou não? Isso não. O cara brigou no trânsito porque não tinha o controle do Espírito Santo e morreu porque ele não tinha o dom de espiritual. Vale a pena isso, irmão? Hã? O que tem de gente cristã irada, né? É impressionante. Não deis lugar à ira, porque nós estaremos dando lugar ao diabo. Então, você precisa de droga para matar? Não, não precisa. Só deixar o diabo, né? Quem é que está comigo? Então não precisa. A coisa está feia, é radical mesmo. Jesus falou isso. Colossenses disse: Ele nos transportou das trevas para o Filho do seu amor. Quem é que já viveu nas trevas e hoje vive na luz? Levanta a mão. É uma diferença muito grande. É muito grande a diferença, meus irmãos. Viver em trevas é fazer o que todo mundo faz. Os noticiários, a mídia, né? Pouca palavra e muita mídia, né? Trocamos. Nós somos chamados para viver momentos de fé. Fé radical. Amém? O Zé Carlos gosta de números, né? Se você tinha fé 5 antes da Covid, você não vai aguentar. Você vai ter que ter fé 9 agora. Sim ou não? Certo, Zé? Então nós temos que aumentar a fé, porque o que vai vir aí é muito pior. Jesus disse, né? Jesus avisou. Então não podemos ficar malucos. Nós temos que ficar firmes para vencer o dia mal. Ele nos transportou das trevas para o Filho do seu amor. Nossa, como é ruim viver em trevas, meus irmãos. Como é ruim viver em trevas. Cuidado, na 9 de julho tem um tarado, um maluco. Não vou ficar em casa. Cuidado. O medo mata mais do que outra coisa. Sim, irmãos. Viver com medo, a pior, nossa desgraça é viver em trevas.
Se fechar dentro como se algo fosse entrar lá e te pegar. Então, o Senhor diz, não temas, crede somente em mim, não temas. Amém, irmãos? Temos que descansar na palavra de Deus, ter fé, isso é fé. Hã? Então, porque tudo o que há no mundo, quem é que falou isso? Tudo o que há no mundo, o prazer da carne, o prazer dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esses são os três inimigos nossos que o diabo usa. Prazer da carne, sim ou não? Tem que entrar em detalhe? Acho que não, né? Prazer dos olhos, nossa, a casa dele é melhor do que a minha. E dentro da igreja, nossa, como ela canta, hein? Que maravilha. Eu quero, né? Estão me acompanhando? Por que ele mora na Barra e eu moro lá em... Tem muito isso. Fora da igreja e dentro da igreja. E o outro é soberba da vida, a vaidade. Esse, então, é o que o diabo mais gosta. Eu sou novo, ele é velho. É assim, é assado. Ele é burro, hein? Eu sou melhor. É o que o diabo mais adora, vamos dizer assim, é quando um cristão, ele fica na soberba da vida. Então são os três lados. Quem passou por isso? Vocês vão ver lá em Lucas. Meu irmãozinho lá pode pôr, por favor? Lá em Lucas, nós vamos ver, perdão, Lucas não. Mateus, né? Nós vamos ver como Jesus foi tentado, em que áreas Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado nessas áreas, imagine nós. Imagine nós. Ele não disse que a gente faria as obras que ele fez ainda muito maiores, então ele não ensinou a gente a se humilhar, ele não ensinou a gente tantas coisas que deveríamos fazer, sim ou não? Então, por que a gente rejeita? Você acha que só Jesus? Não, a cruz de Cristo é para nós, é para se crucificar, meu irmão, minha irmã, meu jovem, é para se crucificar, não é ele, é nós, para coisas que nós vamos ver e não vamos fazer, sim ou não? Você tá na cruz, quem é que está me entendendo aqui? Você não está crucificado com Cristo? Já estou crucificado, né? Fácil cantar, é fácil. Mas na hora que você vê a coisa ali, a tentação ali, né? Mas é aí que está a vitória. Amém, irmãos? Então, não chegou ali, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, por favor, está aí? Amém? Tem poder na sua palavra, eu queria que você lesse isso agora. Quer sentar, quer ficar de pé, mas vamos ler aqui juntos a palavra, porque tem poder na palavra. 1, 2, 3.
Amém, meus irmãos? Concupiscência da carne, 40 dias sem comer nada. Quem é que já fez jejum aqui por uma situação difícil? Né? A carne não quer deixar, né? O máximo que eu consegui com James, né, eu venci a competição. Foi 4 dias. No quarto dia eu já não sentia mais fome e a gente estava orando, jejuando pela igreja, pelo começo dessa igreja. Fomos aí num sítio em Teresópolis, tem mais de 50 anos, sei lá. Brincadeira. E ali começamos a projetar a igreja que Deus queria, né? Agora imagine Jesus 40 dias, né? Meu pai, 40 dias. O que ele estava? Ele estava com fome. E o diabo chegou ali. Às vezes a gente não tem fome de tantas coisas nessa vida, né? Sim ou não? Não quero entrar em detalhes aqui, vocês sabem que... E é o diabo, né? Então, ele falou, se você é o filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. E ele fala uma coisa que a igreja se esqueceu na tentação. O que ele fala? Aqui. Nem só do pão, mas... Mais alto. Mais alto. Palavra. Como é que está a palavra de Deus, meus irmãos? Estamos lendo a palavra? Sim ou não? Estamos fazendo culto no lar com a palavra? Estamos ensinando uma geração toda a palavra? Porque eu não vejo isso. As pessoas não sabem da palavra. E como é que a gente vai viver sem a palavra? Né? Como é que a gente vai fazer cálculo sem aprender matemática? Eu não consigo entender isso. Quando tem alguma coisa errada, ou na minha vida, ou na vida do meu irmão, da minha filha, eu vou na palavra, consultar, ver o que está errado. Eu não estou certo. Eu estou errado. Quem está certo é a palavra. Você crê nisso? Então, Senhor, onde é que eu esqueci aqui? Pronto, Deus dá a palavra certinha. Ah, está aqui, maravilha. Vamos falar com a pessoa. Ou vamos falar entre a gente. Amém, irmãos? E o que a gente mais se mata nesse mundo é pelo pão, não é verdade? Sai cedo, mata, quer botar comida para os filhos e esquece do quê? Boa educação, bom isso, vamos mandar para fora, né? Não. É a palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra de Deus. Como é que está isso? Como é que está isso em nós? Sim, porque tem líder que não conhece a palavra de Deus. Basta ligar a televisão, você vê. Pô, esse cara está falando uma coisa que não está na Bíblia. Amém, irmãos? De tanto ler a palavra, vai e volta, tal, eu já sabia que a gente ia enfrentar isso aí. Eu já sabia, eu não estou surpreso. Amém? Não sou melhor do que ninguém, mas quem lê a palavra sabe dizer que Magog é a China, que Gog é a Rússia, que eles matariam a igreja, que ele... Está tudo lá, meus irmãos. Ah, não. Está lá. Crise, mundo. Amém? Agora, o que mais me surpreende é o seguinte, né? É quando ele fala aqui, Jesus, né? Sobre, no caso aqui, sobre a soberba da vida. O diabo chegou e falou assim, ó, eu vou te levar num lugar mais alto e vou mostrar todos os reinos. E ele fala uma coisa ali que você está vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu estou vendo o que o diabo disse, que todos os reinos estão nas mãos dele. Não foi isso que ele falou? Ele não está mentindo ali. Amém, irmão? Ele está falando dos Estados Unidos, da Rússia, está falando daqueles lugares que talvez você queira ir morar. Sim ou não? Ou mandar teu filho, ou mandar tua filha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: não há paz aqui na terra, porque as pessoas estão no poder, porque venderam a alma para o diabo.
Você está entendendo ou não? Ele tentou Jesus nessa, se atira daqui, a soberba da vida. Olha só, né? Me adore aqui. Mas o mundo, meus irmãos, está debaixo. Por isso que as coisas estão... Você está entendendo que as coisas estão desse jeito? Porque os caras que estão lá em cima não buscam a Deus. Amém, irmãos? Era um socialismo que veio da rua, o czarismo, aquele negócio, era tudo igual. No final, os czares foram enforcados, porque os pobres se rebelaram e mataram eles, porque eles pregavam, igual os fariseus, coisas que eles mesmos não faziam. E o ser humano é assim, meus irmãos. Só precisa da gente para o voto, sim ou não? Depois que chegou lá, não é assim? Graças a Deus que nós temos aí alguém, um presidente que está buscando Deus, né? Graças a Deus. Porque a maioria, e aqui no Brasil, né? Se você tem 100 anos como eu, você sabe que lá em Brasília era o antro de Satanás. Ninguém buscava a Deus. E acabavam mal, né? Porque o diabo, sim ou não? Ele não se compara, ele não quer a glória do ser humano, ele quer a glória dele, mas usa o ser humano para satisfazer. Está condenado. O que faz uma pessoa que está condenada? Se atira do prédio com as mãos abertas, para levar uns 3, 4, 5, 6. E não você, que está ouvindo essa palavra e é criatura de Deus. Não, eu não vou me conformar com isso. Não vou me conformar. De jeito nenhum. Não me conformei com a minha família. E não vou me conformar com a minha igreja assim. Porque está escrito aqui. E a gente buscando um local aqui para ser feliz, gente. O local para ser feliz é o lugar estreito. É o lugar da luz. É a presença de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, enxergará, verá. E o outro, a concupiscência dos olhos, né? Que João disse aqui. Jesus foi tentado, né? Se atira daqui todo mundo, né? É o que a gente vê. Quem cura quem é? Jesus. Jesus curou 5, 6 pessoas, 10 pessoas da igreja. Aí vai o pastor da porta larga, eu curei. Venha aqui, sim ou não? Jesus já saiu daquela igreja. Quem é que cura? Quem é que salva? Quem é que ressuscita? Quem é que nos dá ânimo? Amanhã é dia de ânimo. Amanhã é dia de nova vida. Amanhã é dia da gente sair conquistando o que Deus deu para nós. Ele falou que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. A gente não consegue nem vencer, nem a gente mesmo. Como somos mais do que vencedores? Meus irmãos, Deus não chamou a gente aqui para morrer antes do tempo, a verdade é essa. Deus nos chamou aqui para sermos mais do que vencedores. Porque o mundo precisa ver a expressão, quem está do nosso lado tem que ver a expressão de Deus em nós. Amém? Imaginou, o que você tem para falar? Não tenho nada, sabe? Olha, isso aqui está ruim mesmo. Aí, olha a gasolina, esse papo, essa conversa. Caminhando para o final, antes da ceia. Tiago 4:1 fala, de onde vem a guerra entre vós? Não vem disso? Dos vossos prazeres, dos membros que vos guerreiam, cobiçais e nada tendes. Olha só. Quando a gente fica aqui olhando para o mundo, o que tem nesse mundo, a gente começa, e é isso que o diabo quer. Ele não quer que a gente declare guerra para ele, quer que a gente declare guerra para quem está do nosso lado. Quem é que está comigo aqui, dá uma glória a Deus? Ele quer tirar o nosso enfoque de quem é o inimigo. O inimigo é ele, não é a pessoa que está do seu lado, não é a pessoa que está na igreja, não é teu filho, teu pai, tua mãe. Né? De onde vêm essas guerras? Né? Eu tive que sofrer muito na vida para entender o que é isso aqui. Por exemplo, não tendo nada. Eu vim de um lugar onde não tinha nada. Aí conheci a Ana, bom, deve ter um pouquinho lá, não tinha nada também.
Então, a gente tinha que viver de oração, graças a Deus. Para ter alguma coisa, inclusive comida em cima da mesa. Hoje a gente tem que controlar aqui para não comer tanto. Mas faltou. Mas Deus foi lá e serviu. Amém? Vocês não estavam comigo lá, espero que vocês acreditem. Aliás, a gente começou essa igreja dando esses testemunhos aqui, né? Então, de onde vem? De onde vem? De onde vem essas guerras? Os casais se destruindo, né? As pessoas se desentendendo. É ou não é verdade, meus irmãos? Por nada. Aí, de repente, quando você destruiu a pessoa, o diabo está rindo e Deus falou, não era ela que você tinha que destruir, era o diabo. Amém? Ninguém é melhor do que ninguém aqui, graças a Deus. Graças a Deus que o nosso lar não está aqui nesse mundo. E se ele não está aqui nesse mundo, não vamos nos apegar tanto assim, né? Então, pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres, né? Senhor, que, sei lá, que em 2021 eu case, que em 2021 eu realize, né? É tudo coisa que faz bem para a gente, né? Não é esse tipo de oração que Deus quer. Será que a gente está afim de pagar esse preço? Mas é o preço da vitória, é o preço da alegria, porque Deus vai nos sustentando. Deus vai dar o que a gente precisa. As pessoas se destroem por aquilo que elas não têm, meus irmãos. Ou nunca vão ter, se destroem, né? A gente não precisa disso. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Meu irmão, você não sabia, minha irmã, que a amizade do mundo, Deus não está na amizade do mundo. Então por que a gente está fazendo amizade com o mundo? Por que a gente está fazendo? É odiar. Em vez de nós contaminarmos, né, é o crente camarão, né? Crente camarão e o chuchu. O crente camarão é aquele que contamina o chuchu, né? Por que a gente está sendo crente chuchu? Os outros contaminam a gente. Não toma, não sai de casa. Meu bem, já fez isso, já fez aquilo outro, né? Isso, nossa, as coisas vão contaminando a gente de tal maneira que a gente vai ficando com medo, né? E como eu falei aqui, o medo escraviza mais do que outra coisa, não é? Então, já dei esse testemunho para os meus irmãos aqui, isso aí nunca me abalou, eu sabia que essa coisa, eu não ia morrer desse jeito. Meu estilo de vida não é morrer desse jeito, nada. Pegou uma Covid e morreu? Não. Tem muita batalha pela frente, pelo menos eu vejo assim. A tua batalha é a minha batalha, mas as regras do jogo tem que ser a palavra. As regras do jogo tem que ser a palavra, porque se não for a palavra, vai morrer eu e você, falando, flechada. Quem é que está comigo? Dá uma glória a Deus. Então, meus irmãos, não tem o que fazer, né? Eu só queria dizer para você o seguinte, para terminar, para a gente ir para a ceia. Eu fico, às vezes, perguntando, Deus, por que o Senhor não fez Adão e Eva, voltando, né? A Gênesis capítulo 6, versículo 3 a 5, ou a Gênesis capítulo 3, por que tinha que ter essa maldita serpente lá? Hein? Por quê? Não poderia viver bem? Por que o Senhor criou? Você sabe por que criou. Para testar o teu e o meu livre-arbítrio. A quem nós iríamos servir. Sim ou não? Porque ela veio para destruir a gente. E o Senhor veio para nos salvar. Então o Senhor dá essa questão. E quando ela nos tenta de sobremaneira, porque somos limitados, nós temos um período de vida muito curto. Vocês veem aqui, meus irmãos, que quando Deus falou para o homem as consequências dele querer ser como Deus, amém, irmãos? Todos entenderam aqui? Ele falou assim, você vai durar 120 anos.
Quem é que está durando 120 anos aqui, meus irmãos? Alguém falou, pastor Norberto, que diz que tem 120. Gente, a gente não está vivendo 60, 70. Você vê o grau de pecado que nós entramos. E muitas vezes morrendo no lugar que era o hospital aqui dentro, que é o lugar de cura, de restauração, de milagres. Nós sabemos disso. Mas nós temos que tomar o remédio. Nós temos que seguir a dieta. Nós temos que tomar a vacina correta, que é a prática da palavra de Deus. Sem isso, meus irmãos, é tristeza, é ficar cabisbaixo, ficar vendo celular, ficar desatento. E a vida continua amanhã. Para onde ela vai? Para a vida ou para a morte? Nós vamos definir isso. Amém, irmãos? Nós vamos definir a quem nós vamos servir. A gente acha que está na igreja, não, o inimigo, ele quer isso, ele quer destruir a igreja, porque Jesus disse que a porta do inferno, não o quê? Não prevalecerá. Mas como é que está prevalecendo? Nós só estamos perdendo. Por quê? Nós temos que dar a resposta. Amém? Então eu queria tirar, e eu vejo assim, meus irmãos, vamos em frente. Vamos batalhar. Deus tem algo grande para nós aqui nesse mundo. Que não é isso, muitas vezes, que estamos enfocando. Estamos, às vezes, perdendo tempo. É claro que Deus quer o melhor para você. Ele não disse, olha os pardais, olha, né, se eu cuido deles, não vou cuidar de vocês. Eu acreditei piedosamente nisso, meu, porque da noite para o dia não tinha mais nada. Se eu não acreditasse nisso. E ele foi dando. Serginho uma vez falou isso para mim. Lá em São Paulo. Roberto, eu vejo assim, Deus cuidando de você sempre. E ele mal sabia que foi usado pelo Espírito Santo para me animar. Então, eu escolhi isso. Em nenhum tempo da minha vida fui envergonhado pela minha escolha. Porque o meu Deus me chamou e nos chamou para a vida. Amém, irmãos? Nós vamos agora servir a ceia. Eu queria que você fizesse um pacto agora. Aqueles que realmente entenderam, vão ouvir o Espírito Santo, tomem a ceia. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que tinha gente que dormia lá. Esse dormir é morrer mesmo. Passaram e não aconteceu nada. Quem é que está entendendo? Dá uma glória a Deus. A ceia vai acontecer alguma coisa. É claro que vai acontecer. A ceia significa uma mudança. A ceia significa a gente retomar a nossa fé. Amém? Porque sem fé, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu queria lembrar os irmãos aí, que já estão, vamos colocar de pé, já estamos encerrando aqui a palavra de Deus. Aqueles que realmente vão caminhar para a vitória, estão ouvindo o Espírito Santo aqui essa noite. O Espírito Santo é maravilhoso, dá a palavra por medida, dá a palavra por correta, faz as coisas acontecer. O Espírito Santo está dizendo que Jesus, por amor a mim, por amor a você, fez uma coisa que me impressiona. Ele lavou os pés dos discípulos. Por que tanta vaidade, meus irmãos? Se Jesus nos ensinou a servirmos, por que vaidade? Ele se entregou ensinando para nós sermos humildes. Amém? Não a mim, ser humildes a Ele. A palavra. Ele pegou um pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Esse pão significa o meu corpo. Sim, aquela coisa que a gente preza tanto, né, meus irmãos? Que não serve para muita coisa. Eu dei por amor de vocês. O pão significa, sabe o que, meus irmãos? A palavra de Deus.
Quando nós estamos comendo o pão, nós estamos falando, eu estou lendo a palavra, e mais do que isso, estou praticando o que eu estou lendo. Porque senão, meus irmãos, é só sofrimento, só tristeza, não tem o que falar. Isso não é de Deus. Então tomemos então o pão com essa promessa de que nós estamos comendo e praticando a palavra de Deus. Amém? De forma semelhante, o Senhor tomou um cálice, encheu de vinho, dizendo: esse cálice significa o meu sangue que é dado por vós. Meus irmãos, não tem nada que a gente fez na vida que Jesus não nos perdoe. Se é tempo de pedir perdão, agora é essa. O momento é esse. Tem vergonha. O sangue de Jesus só não vai perdoar o nosso livre-arbítrio se a gente não pedir perdão nem nada. Mas Ele veio para nos perdoar, para prosseguirmos alvos como a neve. Então o sangue de Cristo, tomemos, que nos purifica de todo pecado. Amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui, para cantarmos uma música de vitórias. Uma música que relata o que vai ser a nossa vida daqui para frente. Eu não sei qual é a música, viu, Felipe? Mas tem algumas lá da velha guarda, mas uma música que você vai lembrar amanhã, quando o diabo vier te tentar, você vai falar: não, meu amigo não, fora daqui, você não é amigo nada, né? Você vai enxotá-lo, porque é uma batalha espiritual muito grande, amém? Hoje foi mais uma dose de batalha espiritual. Espero que você tenha entendido e tenha tido. E aí, qual é, minha jovem? Qual é essa música de batalha aí? Felipe, você é um grande maestro aí. Ele era tão pequenininho, pegava aqueles violãozinhos de coisa. Hoje está dando aula aqui. Puxa vida, meu pai amado, que alegria poder estar vivo e ver essa rapaziada aqui vencendo. Ah, que bom. Qual que vai ser? Eu não vou botar aquelas velharias para vocês cantarem, né? Com fiel armadura, o nosso general é Cristo. Quer esse? Vai esse? Vai ser. Tá bom. Vamos lá. Como entender, foi incrível como Ele libertou, transformou meu coração. Vamos lá. Força. Encontrou e vou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahweh, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou.
pelas águas se criou, aleluia, aleluia. De Cristo, que o Senhor tenha edificado a sua vida hoje. Certamente, quando a presença de Deus está, somos edificados. Quem precisar de oração aqui, eu convido você, presbíteros, a orarmos e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Orem por mim, pela minha esposa, pela minha família, sempre.